preciso compartilhar algo com vocês que ocorreu nessa manhã, nessa noite, na verdade. Eu tive um sonho, eu sei que não foi um sonho, foi uma visão com o moço Pablo Marçal. Gente, em primeiro lugar, não conheci ele pelas redes sociais e pela televisão, porque muita coisa tem acontecido. Gente, não voto em São Paulo, meu título é de Guarulhos, eu voto aqui em Guarulhos. Eu quero compartilhar com você essa visão aqui, preste bem atenção, e aí você me fala o que você acha, o que você pensa. Na verdade, eu quero até que, se você puder compartilhar, porque eu quero que isso chegue até ele, para que ele possa entender o que Deus tem, o que Deus quer falar com ele. Se ele me conhece, sabe que o meu perfil é um perfil de oração, sabe que jamais eu brincaria com esse tipo de coisa. Mas olha só, eu sonhei que eu estava numa rua, era uma avenida, e eu sabia que era uma comunidade bem carente, não sei onde, em que lugar, mas era muito carente essa comunidade. E essa comunidade tinha ali uma calçada e era um morro, né? Só que a gente estava no pé do morro, assim. E tinha algumas crianças que estavam saindo da escola. Então eu estava parada em cima de uma ponte e vinha vindo o Pablo Marçal caminhando. E também ia indo na mesma calçada umas crianças que tinham saído da escola, crianças pequenininhas, de 4 anos, 5 anos. E no que eles iam passando assim, o Pablo Marçal vinha vindo e eles iam indo. Aquele muro, houve um deslizamento, aquele muro rompeu, aquele muro veio para cima daquelas crianças. E nisso, gente, esse moço, o Pablo Marçal, apoiou com as mãos nesse muro e segurou o muro e gritou para aquelas crianças sair. E ele gritava, corre, corre, corre. E aquelas crianças foram saindo, correndo. Alguns dos pais, corre, corre, corre. E as crianças foram saindo. E no que essas crianças terminaram de sair, aquele muro caiu em cima dele. Mas era um muro muito grande, era um muro de uma espessura. Eu olhava muito para a espessura do muro e era um muro muito pesado. E eu pensava comigo, meu Deus, aquele moço morreu. Ele foi amassado, ele não tem como. Nisso, eu clamava ao Senhor desesperadamente. Eu ficava gritando desesperadamente, ajudem, ajudem, tem um moço ali embaixo. Tem um moço debaixo dos escombros. E ninguém ouvia, ninguém conseguia entender. E as pessoas mais preocupadas com outras coisas, com as crianças e aquela confusão. Então eu desci da onde eu estava ali e comecei a arrancar os tijolos, os pequenininhos, porque eram tijolos muito grandes assim. E eu comecei a clamar, dizendo, Deus, não deixe esse moço morrer, Senhor, não deixe esse moço morrer, meu Deus, tenha misericórdia, tem uma alma aqui, Senhor, não deixe esse moço morrer. E nisso eu vi que o muro foi mexendo, aqueles escombros foi mexendo. E era o Pablo, gente, o Pablo Marçal levantava, assim, todo machucado, todo ferido. Ele levantava com muita dificuldade aquele muro que estava caindo. E eu dizia, moço, você está vivo, você é um milagre de Deus, você está todo machucado. E aí eu vi que o muro estava rompendo. E quando eu vi que o restante do muro estava rompendo, eu falei, moço, pelo amor de Deus, você vai ter que sair daí. Você vai ter que se mexer, você vai ter que... E eu tentava ajudar de alguma forma, mas eu não podia se mexer, porque se eu se mexesse, o restante do muro também caía. E ele olhou para mim e falou bem assim, eu não posso sair daqui. Eu falei, como não pode? Ele falou, eu não posso, mas todo machucado, a poeira do cimento, com sangue, ele todo machucado. E eu falava para ele assim, moço, o peso que está sobre você é muito grande, você não vai suportar. Nisso eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi que tinha uma avenida que ia e uma avenida que vinha. Do lado de lá da avenida, tinha muitas igrejas, só que eram igrejas uma do lado da outra, muitas igrejas uma do lado da outra. E aí eu gritei, eu falei, pelo amor de Deus, ajuda o moço, ajuda aqui, ele tá aqui. E eu vi que as pessoas começaram a sair para fora da igreja, mas as pessoas não iam ajudar. Elas não iam, o meu desespero era tão grande. E eu dizia, saiam, por favor, saiam daí, venham ajudar aqui, o moço vai morrer. Olha o peso que está sobre ele não vai suportar. E eu dizia para o moço, sai daí, ninguém vai te ajudar, sai daí. E ele dizia, eu não posso sair daqui. Nisso, gente, eu levantei os olhos e vi que foi como se fosse um furacão, mas não era um furacão, era um vento impetuoso, um vento muito forte mesmo. E quando eu olhei aquilo, eu me desesperei mais ainda e pensei comigo, meu Deus, se esse vento chegar até a nós, aí é que nós vamos morrer todos. Só que aquele vento, ele vinha sobre as igrejas que estavam do outro lado da avenida. Aquele vento vinha derrubando
tudo, arrancava igrejas, arrancava as pessoas, e eu via que quando eu gritava, dizendo, pedindo ajuda, tinha gente que até queria ajudar, mas o pastor não deixava, a liderança, eu sabia que era uma liderança que não deixava, e eu chorava e pedia, dizendo, gente, pelo amor de Deus, o moço vai morrer aqui, pelo amor de Deus, vocês dizem que vocês são igreja, esse moço vai morrer aqui, por que vocês não vêm? E era desesperador, gente, era desesperador aquilo. E aí então, aquele vento veio arrancando tudo. Aquele vento veio arrancando tudo. E eu olhei para aquele moço e falei, moço, saia daí, por favor. Vem vindo um vento, vem vindo uma tempestade, aí vai morrer. Ele olhou para mim e falou bem assim, eu não posso sair daqui, olhe para cima. E eu olhei do outro lado, tinha muitos muros. E esses muros estavam prestes a cair. E era como se aquele muro que ele estava carregando estava segurando os outros. E aí ele disse assim, ó, se eu sair daqui, todo mundo vai morrer, essas pessoas vão morrer. E eu olhava para ele e falava assim, mas você tá quase morrendo aí, as pessoas não estão te ajudando, não tô nem aí para você. Ele falou assim, não importa, eu preciso ajudar, olha para isso. E eu vi assim como se fosse córregos, aqueles córregos de água podre, aquele lugar, calamidade. Ele dizia assim, olha isso para você ver, eu preciso ajudar essa gente. E eu dizia assim, moço, pelo amor de Deus, você tá doido, você precisa sair daí, você vai morrer aí e ninguém quer te ajudar. Ele falou bem assim, embora esteja pesado, embora todo esse peso esteja sobre mim, mas o maior está comigo. Só que ele falava, e o rosto dele estava todo machucado. E eu, gente, eu só de lembrar, o rosto dele estava todo cortado, todo cheio de sangue, com poeira do cimento, e ele segurava, e ele tremia. E ele dizia, eu não posso sair daqui, eu preciso ajudar essas pessoas. Eu falava, essas pessoas não querem ajuda, essas pessoas não querem nada, você vai acabar morrendo. E ele falou assim, não, eu não suporto todo esse peso, mas quem está comigo suporta. Eu posso não aguentar, mas quem está comigo aguenta. O meu Deus me sustenta e Ele vai me ajudar. E nisso eu olhei para ele, irmãos, e eu senti assim como se essa glória de Deus fosse sobre aquele moço. E eu olhei para cima, aquele redemoinho vindo, e aquele ia arrancando aquelas igrejas e aquelas pessoas. E eu dizia, só que nisso é como se eu estivesse ali, mas então eu fosse subindo. Eu fosse subindo cada vez mais alto. E quanto mais alto eu subia, eu ia olhando aquilo, falando, Senhor, o que é isto? E aquela era engolida por aquele furacão. E o Senhor falava comigo, é a minha ira sobre a igreja. A minha igreja está dividida. A minha igreja está desunida. A minha igreja está guardando a espada. A minha igreja está preocupada com os seus próprios interesses, enquanto outros perecem. E ali eu ficava atônita, tentando olhar e ver de onde vinha aquela voz, mas eu não conseguia ver, mas eu entendia que era a voz de Deus. E aí, quando eu estava para acordar, que eu fui sentindo que eu estava voltando, aquela voz ainda dizia assim para mim, filha, não esqueça do meu filho. Não esqueça do Pablo Marçal, ore por ele, filha. Não esqueça. E eu tô aqui para dizer para você que muitas vezes está com o pensamento dividido. Gente, eu não tô aqui para... Não pensa que eu tô aqui para pedir voto, nada disso. Eu só tô dizendo, você que é cristão, que tem discernimento, ore por esse moço, assim como eu vou começar a orar, porque até então eu não orava por ele. Mas o Senhor disse para mim com alta voz, ore por ele, não esqueça dele. Então eu quero dizer que por esta visão que o Senhor me mostrou, e eu sei que é uma visão, Deus está com esse moço. E eu penso que o peso desse muro que está sobre ele é o peso de tudo que ele tem vivido, talvez. Eu penso que na visão eu via realmente a intenção dele de ajudar aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não estavam nem aí para ele. Eu não sei porque Deus me deu essa visão, eu não sei porque o Senhor me mostrou. O que eu sei é que Deus está defendendo esse moço. O que eu sei é que Deus está com ele, embora o peso tão grande esteja sobre ele. Então eu creio no poder de Deus e na misericórdia de Deus sobre esse moço. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo aqui, se você quiser deixar o seu comentário, você pode deixar. Eu peço que você compartilhe, que Deus abençoe, que isso chegue até ele, para ele saber que Deus está com ele, que o poder de Deus, que a força de Deus está com ele, e que aquilo que tiver de acontecer, o Senhor será o sustento dele. Em nome do Senhor Jesus, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos.